Nelson Geraldo. Gente, que programaço, que conteúdo maravilhoso. Estamos falando um pouco sobre a Igreja Emergente. Um movimento que é muito forte, principalmente nos Estados Unidos, onde começou, e no Brasil nós já vemos alguma coisa, porque nós temos um movimento, na verdade, a gente estava até debatendo um pouco sobre isso antes do Antenados começar. Nos Estados Unidos, e nós temos o convidado, qual é o nome do nosso convidado? Charles Jackson. Pastor Charles Jackson, um grande abraço para ele, que veio de Dallas aqui. A gente estava falando sobre a questão de movimentos que começam nos Estados Unidos, que, querendo ou não, estão na frente, né, por ser um país há muito tempo protestante e tudo mais, e depois de 20, 30, 40 anos, eles chegam no Brasil. Então, assim, a questão do movimento pentecostal começou lá e chegou aqui, e de outras coisas do dia a dia, um pouco da igreja, a própria teologia. Existe a teologia europeia muito forte, a teologia americana também muito forte, principalmente no Brasil. Só que hoje a gente está falando, até antes do programa começar, hoje a informação, a internet, é tudo tão rápido que não tem dessa não. Às vezes a gente fala assim, que está muito grande nos Estados Unidos, no Brasil já existe talvez aí uma pós-modernidade. A gente está falando de neopentecostalismo, a gente está falando de um novo movimento. Não estou falando do movimento neopentecostal, estou falando de um movimento novo e eu já consigo enxergar no Brasil isso, muito segmentado. Eu chamo até de igrejas hipersegmentadas, né? Se antes já tinha um segmento de, trabalho com cura, eu trabalho com libertação, hoje nós já temos muitos movimentos de igrejas do tipo, eu trabalho com surfistas. Não que eu seja contra, o meu púlpito vai ser uma prancha de surf e aqui eu vou pregar de bermudão. Quando eu vejo isso, eu vejo, poxa, é um movimento novo, é um movimento segmentado socialmente, não espiritualmente, né, de libertação e cura. Ele é segmentado para aquele tipo de sociedade, um jovem de 15 a 27 anos, 30 anos, que usa bermuda e vai para a praia, e o linguajar é aquele, o louvor é em reggae. Então, assim, você vê segmentações de igreja, que é uma estrutura religiosa ou espiritual, voltado para uma segmentação social. É uma coisa da nossa pós-modernidade. São coisas distintas, porque a gente vê, uma vez em Assembleia de Bom Sucesso, foi um camarada, ele foi pregar com roupa de Fórmula 1, de piloto. Que mensagem! Fantástico. Que mensagem! E ele trabalhava com surfista, com skatista, paraquedista, um trabalho com capoeirista, e ele ganhou muita alma, e ele um trabalho excelente. Isso é uma coisa. O camarada está ali, o cara vai ter uma vida transformada. O problema é que... E ele reconhece o trabalho que a igreja exerce, ele não se opõe. Exatamente. Ele então, entende que ele tem aquele chamado o cara específico. se converte, e depois ele vai se converter. Porque conversão é mudança de rumo, mudança de atitude, mudança de comportamento, de conceito, ele é uma nova criatura. O problema desses movimentos, do antinominalismo, né, porque os camaradas é o seguinte... O pastor falou muito de ética aqui, e eu sempre falo para os meus alunos do seminário, que mando um abraço para o pessoal lá do Sião, que deve estar assistindo o programa, é o seguinte, esse movimento de a gente não tem uma ética própria, né? A gente acredita, cada um acredita num. E igreja super segmentada socialmente. A questão da ética. Então, a gente tem a questão da ética. Não, porque a gente tem. Antigamente a gente falava muito de ética. Não, a gente não fala e tal. O problema é que nós estamos com uma linha tênue entre a ética que nós temos que ter e a conivência. Porque as coisas estão entrando. Não, a gente é muito ético. Veja bem uma coisa. Se você pegar alguns cantores aí que estão no sucesso do mundo gospel, tá? Pergunta qual é a igreja do cara. Ele nunca vai te responder, porque ele não tem igreja. Uma reflexão muito rápida. O que nós discutimos, sempre discutimos, até no movimento neopentecostal, nós discutimos formas de interpretação da Bíblia. Perfeito. Mesmo no movimento neopentecostal. O cara é triunfalista, o cara... Mas hoje não. Você está discutindo se a Bíblia é ou não palavra de Deus. Exato. Opa, aí pegou. O próprio fundamento da palavra. Olha aí, pegou. Se Maria era virgem ou não com Jesus, não. Isso é complicado. Exatamente. Você bota em voga um milagre. Vamos lembrar do movimento pentecostal no Brasil, capitaneado pela Assembleia de Deus, por exemplo. Quantas celeumas deixou? Igrejas se dividiram, mas o que se discutia? Se Cristo... Pontos doutrinários. Se discutia o sacrifício vicário de Cristo? Não. Tá louco? Não. Alguém dizia que... Todo mundo dizia... Pelo contrário, sabe o que fazia? Eu sou fiel à Bíblia, eu sou fiel à Bíblia. Cada um dizendo que era fiel. Mas dentro de si, voltando para a Bíblia. Aí, pastor, a gente volta àquele ponto que o senhor falou no quadro anterior. Não é o que se vê hoje. Pode pensar como quiser, só não diga que ser cristão. Mas essa é a então, se eu... E aqui, o que me irrita, por exemplo, quando McLaren fala que ele é bíblico, não faça isso.
Não faça isso. Seja pelo menos honesto. A definição porque bíblico você não é. Bíblico você não é. Depois de uma definição daquela, ele não sabe o que é. Você não sabe. Mas direito dele. Mas não diga que é cristão. André, não diga que é bíblico. Esse movimento, ele é muito mais sutil, tem uma sutileza muito maior do que a gente possa imaginar. A gente começa com o problema da dialética, a dialética da filosofia grega, e vai bater na dialética de Hegel. E vai a dialética de Hegel com a praxe. Não sei se vocês já ouviram falar da diapraxe. É todo esse movimento o seguinte: existe um princípio estabelecido do fundamento da tese e a antítese. Então, quando você junta os dois, você vai chegar a uma conclusão. Ou seja, a base que nós temos do Evangelho toda, ela pode ser questionada. Então, você junta o teu questionamento com a base da Bíblia, nós vamos chegar a um consenso. A um consenso, desde que seja conveniente para todo mundo. Então, hoje, as várias cabeças diferentes, elas estão se unindo para o seguinte: é importante é que nós sabe qual é o perigo? Temos uma boa convivência. A boa convivência, a boa convivência, hoje, nesses movimentos, é o que importa. Ou seja, qual é o perigo disso a doutrina tudo, é secundária. E dentro deles existem muitas disparidades, mas uma das coisas que eu acho muito interessante, foi falado, acho que o pastor Javes também, o pastor Níger comentou sobre isso, é que é um movimento, e eu acho que está aí... André, por que então tem tanta coisa ruim? As pessoas estão se perguntando talvez em casa. Por que tem tanta gente seguindo? E aí a gente chega naquele ponto. É porque ela é muito próxima da nossa cultura. A gente vive uma cultura onde nós somos questionadores. O pensamento dominante. O pensamento dominante, você é fruto do pensamento dominante. Então aqui de alguma maneira você ouve e você se insere dentro de um contexto que as coisas evoluem, o seu modo de ser. Assim como evolui o seu pensamento, fala, pô, aqui é muito bacana, me acompanha. Agora, sabe o que é maligno nisso? O que é maligno? Porque quando você vai falar para outros segmentos da sociedade do amor de Deus e pregar o Evangelho, você consegue confrontar a pessoa. Por que você confronta? Você apresenta uma proposta de um Deus santo, de uma proposta diferente. O problema é quando você vai, porque a estratégia do diabo é parecida com a estratégia do diabo de antigamente. Tipo assim, a estratégia dele era tirar a pessoa de dentro da igreja. O perigoso para você pregar para essa turma é porque você vai falar de um Deus e ele vai falar assim: peraí, eu tenho o mesmo Deus que você. Eu não preciso, eu tenho um Deus, só que eu não preciso prestar conta. Os Estados Unidos há um momento. E aí é o perigo, porque aí o diabo está dizendo em outras palavras assim: olha, você pode continuar sendo cristão sem mudar de vida. Meu pastor, há um momento no livro em que ele diz o seguinte: textualmente, você é hinduísta, continue. Vem para cá, pertença, mas você pode permanecer com teus credos hinduístas. Você é muçulmano? Claro, porque o que ele condena? No modernismo... Isso aí pega um pouquinho até da estratégia romana, né? Você tinha as verdades absolutas. O cristianismo é feito de verdades absolutas. É lindo filosoficamente falando. Toda verdade pode ser questionada, mas do ponto de vista bíblico é completamente herético. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não dá espaço para abertura falar isso. A palavra de Deus é a palavra de Deus e acabou. É a regra de conduta e fé. Não se questiona isso. Pastor, corroborando com o senhor, esse movimento de apraxe, esse movimento que vai emergindo, devia estar afogado em algum lugar para estar emergindo. Por isso que eu falei isso. Estava afogado na igreja. Porque a igreja do Senhor nunca esteve submersa. Se esteve, foi no Espírito. Nas águas do Espírito. Porque quem está afogado, a igreja do Senhor sempre esteve de pé diante do Senhor. Agora, essa questão, principalmente que o senhor colocou agora, é importante por quê? Porque nós entramos no processo do relativismo. Resumindo a história, na verdade, nosso o relativismo. Falando de relativismo. É um relativismo. Resumindo essa história toda. É para você, para mim não. É o relativismo. Acabou. Ou seja, no momento em que eu pego a Bíblia como regra de fé e conduta, e eu relativizo e vou usar apenas aquilo que me interessa, ou seja, acabou o fundamento totalmente daquilo que o senhor ensinou para nós. Que mal isso pode causar na igreja local, no dia a dia, esse tipo de pensamento? Me veio agora, enquanto o pastor estava falando, um caso verdadeiro, né? Algo verídico que aconteceu. Eu vou dar até endereço, mas não vou me ater mais do que isso, mas na igreja, na cidade onde o meu irmão, em São José dos Campos, onde ele pastoreia, conversando numa conversa com ele, falou: André, tem membros da nossa igreja que vêm aqui onde, enfim, um casal teve 3 filhos, se separaram de convivência, não se separaram no papel, né? E vinham frequentando a igreja, a gente tratando disso. O homem
se escambou para um lado, que se tornou um homossexual e tem um parceiro, e a mulher, que era a mulher dele, conseguiu um outro parceiro. Sabe como é que o pessoal, de vez em quando, vem para a igreja? Eu tento ir atrás para me ver a mulher com o marido, os 3 filhos e um homem com o parceiro dele senta na igreja como família e sai para jantar. Então, assim, você pega uma realidade cultural de hoje, que às vezes é uma família moderna, não sei o quê, e as pessoas entendem que a Bíblia, o Deus que eu acredito, ou que eu cresci acreditando, Deus da minha cultura, dos meus pais, da minha mãe, tem que acompanhar a velocidade do meu pensamento. Então, assim, quais são os perigos, talvez, de um pensamento emergente dentro de uma igreja? De aceitar situações desse tipo, falando, olha, é um amor puro, eles se aceitam entre si. Quem sou eu para falar que está errado, algo que aceito entre eles? Isso é perigoso. A igreja eu relativizo... Só que o amor, ele é acompanhado, né, de direitos e deveres. O filho, ele tem seus direitos, mas tem os seus deveres. E não, mas prega isso. Eles se aceitam desse jeito. Quem sou eu de fora para falar que está errado? E aí começa o que acontece. Mais um Deus que se adapta a um homem do que um homem que se adapta a Deus. Esse que é por isso. Na verdade, esse pós-modernismo que as igrejas emergentes estão atuando, né, em nome de um pós-modernismo, é colocar tudo em torno do homem e não mais em torno de Cristo, da palavra de Deus. Ou seja, um Deus que se ajusta ao homem. E a igreja perdeu a essência dela. Nós somos o quê? Daqui a pouco vamos fazer o culto ao homem. Sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O meu diferencial são os meus valores e princípios bíblicos. É o que eu tenho de melhor. Você rejeita, você não rejeita, aquele lá aceitou. Aí não cabe a mim. Agora, se eu perder isso, eu não sou igreja. Eu volto a dizer assim, eu respeito que o cara tem direito de pensar, porque não tenho direito de impor a ele meu pensamento. Isso eu respeito. Só ele não diga para mim que ele é cristão, agora, que ele é bíblico, porque isso ele não é. Agora eu continuo batendo num ponto. Eu não sou bíblico, eu não sou cristão. Eu tenho uma filosofia que eu criei e é Agora própria. Eu continuo batendo num ponto, André, que exatamente. Eu continuo batendo num ponto também que daquilo que nós tratamos no início, que muito de hoje desse segmento da igreja emergente, essa força que eles tomaram, foi sim muita lacuna que a igreja deixou. Porque enquanto o pessoal está falando que a igreja do Brasil está em chamas, na verdade, nós nos adaptamos e ajustamos a tudo, e durante um bom tempo, não estou discordando em nada do que o pastor fala acerca de princípios, de valores, de mudança. Só que também nós nos orgulhamos durante muitos anos de sermos melhores que os outros, de serem mais santos que os outros. Então, aí o que acontece? O evangelho é um pouco também de você descer e se nivelar, entender o que o outro passa. Porque Jesus, sendo Deus, se colocou no nível de um homem para conquistá-lo e para levá-lo à mudança. Porque antes de você querer que o homem mude o estereótipo, que mude a roupa, que mude a aparência, que mude o comportamento, você tem que lutar para mudar o coração dele. Exatamente. Você tem que tocar o coração dele. E durante muito tempo nós fomos muito orgulhosos. Nós sentamos demais falando assim, eu sou espiritual, eu sou o certo da sociedade, eu sou o termômetro da sociedade. Mas e esse assim, discurso não revelava o amor de Deus. Lá de trás, mas as coisas não são antagônicas, né, meu pastor? Sim. Elas não são contraditórias, elas não são. Pode parecer, mas elas não são. Mas, pastor, mas houve muita prepotência e arrogância da igreja na forma de pregar o evangelho. E há ainda hoje. Mas o perigo é esse. Essa arrogância, essa prepotência. Sem dúvida. A sociedade, lembra que eu falei do início? Só a igreja é uma comunidade inserida dentro de outras comunidades. Perfeito. Quando eles não viam esse amor de Deus, nós falamos, nós pregamos o amor de Deus, mas na hora de nós nos colocarmos numa posição de santidade, a arrogância era tão extrema que eles falam assim, a mensagem deles é não convincente. Só que aí o que eu faço? Eu saio de um extremo para o outro extremo. Sim. Aqui está o perigo. Eu saio de um extremo para outro extremo. Eu saio de uma arrogância espiritual, uma soberba espiritual, eu saio para uma total libertinagem. Claro. Exatamente. Não é isso. Eu não posso ficar orgulhoso de ser melhor que o outro. A gente está falando de uma igreja que está se entrando na forma do que as pessoas pensam. E aí a gente vai para não vos conformeis com esse mundo, mas mais pela renovação da nossa mente. Ponto. Essa é a mensagem da igreja, a gente está em 30 segundos para terminar. Não dá mais tempo para a gente debater. Mas olha, eu achei que foi fantástico aqui. A gente fez uma biópsia muito interessante do que é isso. No Brasil, eu acho que ainda está muito tímido, ou existe. Você já vê rapidinho características disso na igreja. Já tem, mas assim, o movimento não é poderoso. Não está moldado ainda, né? Tem influências estaduais. Mas tem um papo disso aí no Brasil que a gente não precisa citar nome, né? Ele falhou na igreja dele, pecou, ao invés de pedir perdão e se arrependeu, hoje ele mete o pau em todo mundo, como se todo mundo tivesse. Eu acho que não vamos ser tão inocentes assim, não. Esse que é o problema. Brasil, esse movimento está forte e está influenciando
as demais igrejas. Tá. Vamos debatendo ainda sobre isso, porque é muito interessante. Mas, pastor, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral. Foi um papo 10 muito interessante. Eu também aprendi muito, espero que você tenha aprendido. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Ainda são muito poucos, então vamos nessa, que muitos são chamados.